Olá a todos, sejam bem-vindos a mais Olá. um capítulo do nosso podcast. Hoje temos aqui a nossa irmã Susana. Uhum. Olá, Susana. Olá, bom dia. Como estás? Hoje a Susana irá nos falar um pouco sobre o seu testemunho da vida, ok? Um testemunho lindo e forte, ok? Espero que vocês possam ser tocados pela vida, pela história da Susana, ok? Susana, sabemos que és nova convertida, certo? Sim. Como começou tudo? Conta-nos um pouco Foi disso. através de um convite de um amigo. Eu estava um pouco triste porque tinha a minha mãe no hospital e o meu pai numa clínica que tinha acabado de perder uma perna. Era uma passagem de ano e eu não estava muito bem. E esse meu amigo convidou-me para se eu queria ir à igreja dele, porque era passagem de ano e iam fazer lá a passagem de ano. E eu disse, sim, vou. E foi, quando eu lá cheguei, foi na AD Marinha Grande. E quando eu lá cheguei foi estrondoso, maravilhoso. Amém. Adorei. Amém. E a partir daí nunca mais deixei de ir à igreja, não. Ainda bem, não é? Amém. Então, Susana, conta-nos um pouco da tua história, ok? Então, eu sou Susana Nazário, sou membro da AD Batalha, Assembleia de Deus da Batalha, e tenho conseguido, tenho ajudado, ajudo muito a AD Batalha, assim como a AD Leiria também, que é a igreja principal. Estou a fazer o curso do IBE agora. Tem sido uma bênção para mim de estar na igreja, porque entretanto também perdi os meus pais. Perdi a minha mãe a 10 de janeiro e o meu pai a 2 de abril, foi assim muito recente. Não sei se teria aguentado se não estivesse na igreja, como não aguentei há 12 anos atrás, quando perdi o meu marido. Foi muito complicado. Durante 5 anos não me olhei ao espelho, durante 5 anos não consegui ir viver. Eu trabalhava para os meus filhos, porque foi um acidente trágico de caminhão que ele teve em trabalho. Os caminhões embateram, ele pisou um macaco hidráulico, andava na estrada de um outro caminhão e foi embater num outro caminhão de frente e incendiaram-se os caminhões. Foi assim uma morte muito trágica. E quando veio o corpo para cá, eu não vi o corpo porque veio encelado em caixão de chumbo, e para mim foi um trauma muito grande. Ainda estou a tentar ultrapassar isso, agora com a ajuda do Senhor vou conseguir ultrapassar, porque como não vi o corpo, a gente até há pouco tempo atrás, quando olhava para outros caminhões, eu pensava sempre, olha, vem ali uma Scania, será que vem lá o meu marido? Será? Porque tinha sempre, como não vi o corpo, tenho sempre aquela sensação que ele ainda está vivo. E foi muito complicado para mim conseguir ultrapassar, ou ainda está difícil de ultrapassar. Mas eu creio que com a ajuda do Senhor que vou conseguir, aliás já estou a começar para seguir em frente. Eu entrei em esgotamento profundo ao fim de 6 anos da morte do meu marido. Entrei em esgotamento profundo, tentei suicídio por várias vezes. Uma delas eu estava com o meu filho, foi muito complicado. Tive que ser internada por 2 vezes em psiquiatria, e foi assim uma coisa do outro mundo. Passei 1 ano e meio na cama. O meu pai cuidou de mim na cama. Comia, dormia, cama. Levantava-me para comer, cama. Eu engordei, de 65 quilos passei para 130 num ano e meio. Mentira, a sério? A verdade, num ano e meio. Meu Deus. Foi muito complicado. Eu tomava 22 comprimidos por dia.
22 comprimidos por dia. Eu andava em psiquiatria e psicologia, e depois nessa altura também a minha filha deixou de falar comigo, quando eu estava ainda no hospital, na psiquiatria. A minha filha deixou de falar comigo até hoje. Até hoje ela não me fala. Só para recapitular, você tem quantos filhos? Dois. Tenho. A menina é mais velha? A menina, ela tem 29 anos agora, e o Tiago tem 18. Tem 18, ok. E você mora com ela é seu Verónica. filho? Eu moro com o meu filho, sim. Okay. E então, pronto, foi muito complicado para mim. Na altura que eu tentei o suicídio, tentei por 2 vezes com corte nos pulsos, e a última vez que eu tentei, eu estava no o chamado Soberg da Nazaré. Na altura não havia ainda os muros de proteção para cá para baixo, para o mar. Já se tinham mandado várias pessoas lá com os carros, e eu estava dentro do meu carro com o meu filho. O meu filho estava a dormir no banco de trás, e eu estava ali naquele impasse, com o carro a trabalhar, vou, não vou, até que chega a PSP da Nazaré. Pediu para eu sair do carro. Eu estava a chorar, lembro-me que estava a chorar. Parece que foi um enviado, alguém. Para mim agora faz sentido. Foi Deus que enviou alguém para mim, para me tirar dali. E o guarda queria logo chamar alguém para me levar para o hospital. Eu pedi por tudo para não me levarem para o hospital, para não me tirarem o meu filho. Pois é, isso que eu disse. Ajoelhei-me no chão e pedi por Deus, por amor de Deus, não me deixem, não me levem o meu filho. Eu vou para casa. Eles acompanharam-me até a casa. Eu vou para casa, eu vou dormir, e amanhã será outro dia, e eu prometo, eu nunca mais vou fazer isto. Só que depois ainda tentei novamente, mas sozinha, já a cortar mais uma vez o pulso, que eu tenho aqui a marca ainda. Eu cortei quase até ao tendão quando eu estava a tomar comprimidos. Eu tomei um blister de comprimidos e com uma faca ia cortando. Eu entrei já nas urgências. Eu não me lembro de ter entrado nas urgências. Eu entrei pela parte vermelha já das urgências. Quem lhe resgatou? Nessa altura foi a minha filha que chegou a casa com o namorado e me viu. Eu estava na escada, assentada no vão das escadas que vai para a garagem. E sei que estava a tomar os comprimidos, o Xanax, que é um comprimido que é para dormir. E eu tomei o blister, não sei quantos tomei, mas eu lembro-me ainda de ter tomado 5. Mas o blister, depois mais tarde quando eu vim do hospital, estava só com 2 comprimidos, e o blister era de 10. Mas eu não me lembro de ter tomado, só me lembro de ter tomado para aí uns 5. Não me lembro de mais nada, não me lembro da faca, não me lembro de vir a ambulância, não me lembro de nada. Só me lembro depois, mais tarde, já de estar no hospital, e já estava internada em psiquiatria quando acordou? Quando me lembro. Já estava na psiquiatria? Já estava em psiquiatria. Foi muito complicado. E pronto, e passei 1 ano e meio assim, complicado. Completamente dopada. E quando ao fim do ano e meio eu estava de baixa médica, ao fim do ano e meio fui a uma junta médica e deram-me alta para ir trabalhar 8 horas de pé com 130 quilos. Foi muito complicado. Pois, muito é complicado. Da saúde, não é? E então decidi pedir ajuda. Eu não era convertida, pronto, na altura ainda, mas eu disse: meu Deus, como é que eu consigo trabalhar? Eu não aguento, eu chego ao fim do dia, eu não aguento as minhas pernas. E senti por mim mesma ter que deixar a medicação, fazer o desmame da medicação. E fui. Porque também o facto de engordar, além de
ficar muito tempo na cama, não é? Também foi a medicação? Foi. Um efeito secundário da medicação? Da medicação, sim, Ok, sim. ok. E então fui, e também não fazia nada. Eu descia, Pois, é isso. eu tenho, a minha casa é de resto de chão, primeiro andar. Os quartos são no primeiro andar. Eu descia para o resto de chão, o meu pai tinha o comer feito, almoçava, tomava o pequeno almoço. O meu pai é que me conduzia, eu ia levar o meu filho à escola e o meu pai é que era o meu copiloto. Porque eu ia praticamente a dormir e ele dizia, olha aí, chega mais para a direita, chega mais para a esquerda. O meu pai era que me conduzia. E ele, cuidado, e olha aí a lomba. Porque uma vez eu bati com o pneu na parte do lancil, vocês chamam meio fio, acho eu. Sim. Eu bati e rebentei o pneu, porque praticamente eu andava a dormir em pé. Mas conseguia ir levar o meu filho e buscá-lo à escola, porque eu já vivia aqui em Leiria e o meu filho estava na escola da Marinha Grande. Ok. E então eu ia pô-lo e ia buscá-lo à escola. E então foi um ano e meio muito complicado da minha vida. Mas graças a Deus eu consegui ultrapassar. Fui fazendo o desmame de medicação sozinha, sem a autorização médica, e consegui baixar o meu peso até aos 115. Depois fui mais um ano, fui perdendo, porque tudo isto foi há 7 anos atrás. Ok. Há 7 anos atrás. E então fui e consegui baixar até aos 90 quilos. Depois que entrei na igreja, quando eu entrei na igreja, aliás, eu estava com 90 quilos. E daí, pronto, entretanto a minha mãe foi sempre muito doente. Eu tive com a minha mãe estava internada desde 22 de outubro no hospital do ano passado, porque ela fazia hérnias constantes e já tinha 50 operações feitas também à barriga. Sim, e eu sempre acompanhei. A minha mãe nunca foi muito, nunca foi saudável. E então eu, como acompanhei sempre a minha mãe, para os médicos, para consultas, para tudo. E entretanto o meu pai, quando foi no dia, ali em meados de novembro, começou-se a queixar assim de uma parte da canela, que lhe doía a canela. E eu, pai, temos que ir ao médico, porque ele já tinha como é que é dizer, má circulação de sangue nos membros inferiores. Ele foi reformado por causa disso, por invalidez. E então eu disse, pai, temos que ir ao médico, temos que marcar, temos que ir a Coimbra. Isto vai andando. Ele andava 4 ou 5 passos, tinha que parar porque lhe doía a perna. Dizia, pai, temos que ir, pai. E a minha mãe do outro lado falava com ele, tens que ir com a tua filha, vai com a garota, porque eu sempre fui tratada pelos meus pais pela garota. Vai com a garota a Coimbra, vai. E eu já via a canela a ficar muito vermelha e o meu pai cada vez tinha mais dores na perna. E eu disse, pai, temos que ir. Quando foi no dia 1 de dezembro, no feriado, eu disse ao meu irmão, eu tenho um irmão, e somos só 2, e eu disse, mano, tens que ir tentar falar com o pai, ver se conseguimos convencer a ir com ele, a ir levá-lo ao hospital. E ele, tá bem, eu vou lá falar com ele. Nesse dia ele já conseguiu trazê-lo para a minha casa, para no dia a seguir irmos ao hospital. Fomos a Coimbra, mas ele já não saiu do hospital. Ficou logo lá no internado em Coimbra, em cardiologia, em cirurgia vascular, aliás, e ao fim de 8 dias cortaram-lhe a perna. Já não tinha a perna, ele deixou-se andar tanto tempo que a perna já não teve salvação, tiveram que lhe cortar a perna. Isto no dia 9 de dezembro cortaram-lhe a perna. Quando foi no dia 16 de dezembro ele teve alta, veio para a minha casa já sem a perna. Foi muito complicado para mim, porque o meu pai
Era tudo para mim, sempre foi o meu, sempre cuidou de mim. A minha mãe podia estar também a cuidar de mim, mas o meu pai deixou a minha mãe para vir para a minha casa para cuidar de mim. E foi muito complicado ver o meu pai naquela situação. Entretanto, a minha mãe começa a piorar, a saúde da minha mãe começa a piorar. Ela teve alta também, chegou a ter alta em 21 de dezembro, veio para a minha casa, também porque não quis ir para a casa do meu irmão. O meu irmão ainda quis levá-la para a casa dele, porque o meu pai estava comigo e o meu pai estava numa cadeira de rodas. Eu tinha que subir com o meu pai numa cadeira de rodas para o primeiro andar. E era o meu filho que me ajudava. E ter o meu pai e a minha mãe ao meu encargo era muito complicado, tanto para a minha saúde psicológica como para a minha saúde física. E então o meu irmão quis levá-la, mas ela não quis ir. E eu disse: mãe, se não quer ir, não tem problema nenhum, vai para a minha casa. Só que eu não posso andar a subir e a descer com duas pessoas, porque o pai, você sabe que o pai é magrinho, o pai consigo subir, agora você e eu não consigo subir, vai ser muito complicado. Mas eu não quero ir para a casa do teu irmão, eu quero estar ao pé do pai, eu quero ir para a tua casa, quero estar ao pé do meu neto. Está bem. Ela veio para a minha casa, esteve em minha casa, passámos o Natal. Ela não saiu do quarto porque não conseguia trazê-la cá para baixo. Mas pronto, dentro do possível tivemos o Natal. Quando foi no dia 27 de dezembro, eles entram na clínica das Pedreiras para recuperação. O meu pai para aprender a andar de muletas e ela para aprender a andar, porque ela tinha, como teve desde outubro até dezembro na cama do hospital, ela não conseguia andar, perdeu o andar. E então ela deu a 27 de dezembro, deu entrada na clínica. Quando foi no dia 28 de dezembro, o meu pai e ela, aliás, entraram os dois na clínica, e quando foi no dia 28 entraram os dois outra vez no hospital. O meu pai porque tinha falta de ar, e a minha mãe porque ganhou uma infecção muito grande urinária. Só que a minha mãe ficou no hospital e o meu pai já não regressou. Aliás, o meu pai regressou à clínica e a minha mãe já não saiu do hospital. Quando foi no dia 10 de janeiro, a minha mãe faleceu, e o meu pai não conseguiu suportar o falecimento da minha mãe. Entregou-se por completo, não quis fazer fisioterapia, só queria se vir embora da clínica para vir para a minha casa. Entrou em demência precoce. Tinha dias que me conhecia, tinha outros dias que já não me conhecia. Foi uma altura assim um pouco complicada para mim. Acontecimentos também muito atrás uns dos outros. Exatamente, muito atrás uns dos outros. Eu já estava na igreja. A pastora Vanessa, a esposa do pastor Luciano, ajudou-me muito, deu muito apoio. E quando foi a morte do meu pai, eu estava na igreja. Eu senti necessidade naquele dia de ir à igreja, de ir ao culto da manhã na Adelaria. E eu estava lá sentadinha, quietinha num cantinho, numa fila que não tinha mais ninguém. A pastora Vanessa já estava à frente. Quando ela me viu, ela disse: Susana, vem para o pé de mim, não podes estar sozinha, hoje não podes estar sozinha. Eu não percebi porque é que eu não podia estar sozinha. Mas eu fui lá, eu só chorava e pedia a Deus: Deus, faz o que for de melhor para o meu pai. O meu pai já ganhou uma bactéria lá no hospital na última semana, porque ele era uma bactéria que era transmissível e tinha que estar em isolamento na clínica. Só que depois ele começou a ganhar febre e foi para o hospital. Mas antes disso, este testemunho foi maravilhoso. Na sexta-feira, antes de ele dar entrada no hospital, eu fui lá com a irmã Joana, a irmã Joana Dark, a ver o meu pai à clínica. E a irmã Joana sentiu necessidade de levar a Bíblia ao meu pai. Eu disse à irmã Joana: não vale a pena porque ele já não sabe ler. Vamos ver.
a irmã Joana falou com ele e perguntou-lhe: irmão Joaquim, você aceita Jesus? E ele começou a chorar e só fazia assim com a cabeça. E ele assim: mas aceita Jesus, pai? E ele: sim, filha, eu aceito. Nesse dia ele conheceu, que ele já não me conhecia. Eu ia lá vê-lo dia sim, dia não. E eu cada vez que eu ia vê-lo ficava sempre mais triste, porque ele quase nunca me conhecia. E naquele dia ele disse: sim, filha, eu aceito Jesus. E a irmã de Joana deu-lhe a Bíblia e deu-lhe o Salmo 23 para ler. E eu disse assim: ó pai, você já não sabe ler o Salmo, mas você já não sabe ler. E ele assim: não sei ler. Sei. E ele leu o Salmo 23 todo. Ele leu o Salmo 23 todo. Eu chorava. Foi para mim, eu chorava, mas ao mesmo tempo de alegria, porque sentia Deus naquele momento. Naquele momento, sim, foi. Ele era impossível conseguir ler assim. E como ele me conheceu, porque ele tinha dias que não, era mais os dias que ele não me conhecia do que os dias, ele pensava que eu era a minha mãe, ele falava comigo como se eu fosse a mulher dele. Normalmente é assim. E ele disse, naquele dia ele disse-me: olha, a mãe está ali, vai lá, a mãe fez o almoço hoje para todos, fez feijoada, vai lá. E eu: tá bem, pai, a gente já vai. E quando ele disse que aceitava Jesus, e a irmã de Joana lhe deu o Salmo 23 para ler, e ele leu o Salmo 23, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para mim foi maravilhoso. E quando foi na segunda-feira a seguir, ele deu entrada no hospital. E para mim foi muito complicado eu ir ao hospital e ver o meu pai a decair, a decair. Quando foi no sábado seguinte, foi a vez do meu irmão lá ir vê-lo. E a enfermeira disse: olha, se quiser chamar o resto da família, podem vir chamar, porque o seu pai não está por muito tempo. E eu fui logo para o hospital, passei logo a tarde nesse dia, passei o resto da tarde com o meu pai e com o meu filho. O meu filho também quis ir. Ele ainda olhava para nós, já tinha um tubo para tanto o oxigênio como um tubo para ele poder respirar, porque tinham que estar a aspirá-lo, porque a bactéria alojou-se nos pulmões e ganhava muita expectoração, que não o deixava respirar, e se não o aspirassem, ele morria asfixiado com a falta de ar. Mas eu passei a tarde com ele, gostou muito vê-lo assim. Quando foi de noite, eu estava na minha cama, eram para aí entre as 3 e as 4 da manhã. Eu estava na minha cama e não conseguia dormir, e de repente senti aquele cheiro do hospital. E eu disse: meu Deus, eu estou-me a arrepiar toda. Meu Deus, o meu pai está aqui para se despedir de mim. Eu disse: pai, podes ir, pai. Podes ir que eu fico bem com o Tiago. Podes ir, vai-me ter com Deus. Deus espera-te. Eu fico bem, pai, vai descansado, porque sempre cuidaste de mim. Eu fico bem, pai. Eu e o teu menino, o teu netinho, nós ficamos bem. E nisto, eu dormi, eu deitei-me assim de lado. E quando acordei, senti como se estivesse debaixo das asas de alguém. Como se estivesse das asas, como se Deus estivesse ali aninhado. E eu senti um consolo, um alívio, como se o meu pai já tivesse partido e o meu pai estivesse bem e eu estivesse descansada, porque o meu pai estava bem. E quando acordei, senti aquela necessidade forte de ir à igreja. Foi quando depois fui à igreja e senti a irmã
A pastora Vanessa, aliás, levou-me para junto dela e estávamos a louvar, e quando ia começar a palavra, já não sei quem é que ia dar a palavra, mas sei, quando iam começar a palavra, eu recebi um telefonema do hospital. Eu disse: olha, estão-me a ligar do hospital, pastora. Eu vim cá para fora, tentei ligar para o hospital, porque naquele momento, até eu chegar cá fora, desligou a chamada. Quando eu tento ligar, não consegui ligar, mas nisto ligam-me outra vez. A pastora Vanessa já estava ao pé de mim, e liga-me um enfermeiro, e eu: o meu pai partiu, não foi? E ele: foi. E eu: o meu pai sofreu muito. E ele: não, o seu pai foi como se estivesse a dormir. Não sei se ele sofreu, se não, mas o enfermeiro disse que não. Que ele disse: foi a dormir que ele partiu, foi a dormir que ele faleceu. E eu: ele não sofreu? Não. A minha preocupação era se o meu pai tinha sofrido e eu não estava perto dele para o auxiliar. E ele disse-me que não, que o meu pai não tinha sofrido. E eu perdi as forças. Entretanto, o pastor Luciano já estava ao pé de mim, estava outra pessoa também que se apercebeu que veio. Eu já não consegui voltar para dentro da igreja. O pastor Luciano pegou no meu carro, foi-me levar a casa. Contaram ao meu filho, chamámos o meu filho, contámos, e foi muito complicado, mas conseguimos. Entretanto, eu comecei a ligar à família, o meu filho começou a fazer telefonemas, a pastora Vanessa e o pastor Luciano ficaram lá ainda um pouco, mas depois eles entretanto vieram embora, porque estava lá um outro senhor que foi num outro carro para os levar. E eu disse: vão que eu fico bem. Entretanto o meu irmão chega, eu fico bem. Começámos a tratar de tudo, mas eu ao mesmo tempo eu sentia-me triste pela perda do meu pai, mas sentia uma sensação de conforto no meu coração. Eu nunca tinha sentido essa sensação. Quando foi a morte do meu marido, eu passei muito mal e nunca consegui suportar. E quando foi a morte do meu pai, aquela sensação de conforto, de tranquilidade, ao mesmo tempo eu sentia-me tranquila. Sim, é um dos momentos que nós vemos que aí entra Deus, não é? Quando a gente foi quando eu senti mesmo muito. Quando a gente decide buscar a Deus e entregar a nossa vida a Jesus, Ele está presente em todos os momentos, não é? E chegou a hora de levar o seu pai, e naquele momento Deus disse: ok, chegou a hora dele. É a hora dele, é hora dele. Mas em contrapartida, o meu conforto também pairá sobre ti. Exatamente, é verdade. E assim eu senti aquele conforto. Pronto, sentia-me triste porque ia-me despedir do meu pai. Exato. Para sempre, sim, né? Sim. Mas tanto que agora é só a memória, mas tenho aquele conforto de que o meu pai partiu e aceitou Jesus. O meu pai foi para Jesus. E daí para cá, se calhar se fosse como há 12 anos atrás, eu não teria suportado e teria-me ido abaixo outra vez. Eu tenho conseguido superar. Isso. Desde abril para cá. Como tem sido a sua vida? Desde agora, a sua vida de superação, tem buscado mais a Deus? Muito. Mais a palavra de Deus? Sempre. Eu oro de madrugada, eu aprendi a orar de madrugada. Amém. Eu tenho o meu relógio todos os dias desperta às 2h58 para eu às 3 horas de orar a Deus. Leio todos os dias, tenho andado a ler o Salmo. Comecei a ler desde o 1, todos os dias tenho lido um versículo inteiro de madrugada. E durante o dia, quando sinto necessidade, às vezes ouço louvores. No meu carro, se entrar no meu carro, estão sempre os louvores a tocar. Sim. Em casa, quando sinto mais em baixo,
os louvores estão sempre a tocar. Quando sinto mais em baixo, vou para o meu quarto, ajoelho-me e leio um pouco da Bíblia e oro para me sentir mais confortável. E eu sinto muito o conforto de Deus na minha vida. Tem-me ajudado muito. Tem-me ajudado muito. E com o seu filho? Com o meu filho, eu ainda não consegui levar o meu filho, porque ele diz que se existisse Deus, não tinha levado o pai, a irmã não tinha ido embora, porque a irmã... foi embora por causa da morte do avô? Não. A minha filha deixou de me falar há 7 anos atrás, quando quando ela se juntou com outro rapaz. Mas deixou de falar comigo e com o irmão e bloqueou-nos nas redes sociais, mudou de número de telemóvel, mudou de e-mail, como se quisesse cortar completamente, sim. E então ele diz que se Deus existisse, que não lhe tinha levado o pai, a irmã não tinha ido embora e não lhe tinha levado os avós. Pronto, para o meu também tem sido um trauma perder tantos entes queridos. Foi a bisavó em 2014, foi o pai em 2011, foi a bisavó em 2014, foi os avós agora em 2023. Tem sido uma vida de perdas também para o miúdo. E então eu ainda não o consegui levar à igreja, mas eu tenho esperança e tenho orado para que ele agora ultimamente tem-me feito perguntas que eu há algumas não tenho resposta, pronto, porque ainda sou nova na fé, mas tenho pedido ajuda a Deus para me dar sabedoria e entendimento para que consiga eu creio que sim. Quando ele me fizer perguntas que eu saiba ter respostas, que eu saiba e tenha respostas sábias para ele, e convidá-lo. Já o tenho convidado, mas agora não tenho insistido para ele me acompanhar. Então tenho esperança de o levar. Sim. O Tiago sempre foi muito de ideias fixas. E ele tem um baixo e eu disse-lhe: filho, podes-me emprestar o baixo? E ele: para que é que queres o baixo? O baixo não se empresta, vendo, se quiseres eu vendo. E eu disse: então, mas fui eu que dei de presente e vais vender o baixo? É o que eu te estou a dizer. E um dia foi lá um casal, a Lilian e o Eflin é que toca baixo. E eu disse: olha, estás a ver, a mãe que pediu do baixo era para emprestares aqui ao Eflin. E ele: está bem, queres que vá buscar o baixo? Ele, para mim: queres que vá buscar? Queres experimentar? Eu vou buscar lá abaixo o baixo. Eu olhei para o Eflin com um olhar assim, senti mesmo surpreso, mas transbordou de alegria. Sim. E Deus moveu o coração do meu filho, pensei eu. Ele foi buscar o baixo e ele disse: queres experimentá-lo? Podes experimentar. O Eflin esteve lá um pouco a tocar e ele assim: é um baixo muito bom. E eu assim: estás a ver, filha, a mãe que pediu do baixo era para levar para a igreja, para o Eflin tocar lá na igreja. Se quiserem pode levar o baixo, pode ensaiar e pode levar o baixo para a igreja. Eu empresto o baixo. E até hoje o baixo está emprestado à igreja, ao Eflin. Ele emprestou diretamente ao Eflin, para o Eflin levar à igreja para tocar nos louvores da igreja. Foi o primeiro passo que eu senti que Deus moveu no coração do meu filho. De alguma forma ele ajudou a igreja, não é? Mesmo ele pensando que não. Que não, está a ajudar, já está a ajudar a igreja, exatamente. É isso. E então eu penso que foi o primeiro passo de muitos que o meu filho ainda irá dar. Amém. Eu penso, eu creio. Eu creio que sim. E com a sua filha também. Sim, eu tenho orado muito para ela voltar a falar connosco, e Deus vai, quando chegar o momento certo, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele, e quando chegar o momento certo, Deus vai tocar no coração dela e ela vai, e eu creio que está para breve, eu sinto que está para breve. Amém. As minhas orações, eu sei que não são em vão.
Amém. E o Senhor prepara todo o tempo também para preparar também a sua filha. Exatamente. Não prepara só nós, prepara também ela. É exatamente. Então, Mas eu creio que a minha filha, eu sinto que a minha filha está acorrentada com correntes espirituais para não alargar. Mas eu creio que quando Deus tirar aquelas correntes espirituais, e quem sabe esse vídeo ainda não lhe alcance. quem sabe? Só Olha Deus. como é que Deus faz as É coisas, verdade, não é? como Deus faz as coisas. E vamos orar para isso, para que também esse vídeo lindo alcance a vida dela e que ela Amém. possa ser tocada. Amém. Que Amém. assim seja. Amém. Eu creio. Uma mensagem assim de amor rápida. Uma mensagem de para amor. o pessoal em casa. Deus está sempre presente nos nossos corações e por mais que nos queira que a gente esteja afastado dele, Deus, quando chegar o momento certo, Deus vai-nos puxar pela mão e vai-nos abraçar com todo o amor e carinho, e nós vamos sentir que nunca estamos sozinhos, porque eu sei, neste momento sei que não estou sozinha, tenho Deus comigo, ao meu lado, sempre. Amém. Pessoal, não sei vocês, mas eu me emocionei muito com esse testemunho. Muito obrigada, Susana, muito obrigada. Vocês que estão em casa, subscrevam no canal, ok? E partilhem também com os vossos amigos. Tá? Muito obrigada, Susana. Deus abençoe. Obrigada Beijinhos. Obrigada eu.